Bom dia a todos. Nessa aula de hoje, nós daremos então continuidade e vamos finalizar então esse estudo teórico inicial da resolução numérica de equações não lineares, certo? Nosso objetivo hoje é então dar continuidade estudando então os métodos iterativos para a obtenção de zeros reais de funções, certo? Então, na aula passada, a gente viu os dois primeiros métodos, que são os métodos da bissecção e da falsa posição, certo? E nessa aula de hoje nós veremos então os métodos da falsa posição modificado, método ponto fixo, método de Newton-Raphson e o método da secante, certo? Então, vamos então dar continuidade. Nós passar aqui os slides, a gente viu o método da bisseção, a questão de definição do intervalo inicial, definição de novos intervalos através de um particionamento dos subintervalos, certo? Vimos aí questão de tolerância para esse método, condições de parada, suas vantagens e desvantagens. Vimos também o método da falsa posição, que por sua vez calcula então a média ponderada dos limites do intervalo que contém a raiz, certo? Queria definir então o intervalo inicial, após isso são definidos os subintervalos para se fazer então a iteração até chegar a uma aproximação da raiz da equação, certo? Com a definição então de novos intervalos e onde é checado então a questão se o produto é menor do que zero, para encontrar então em qual dos intervalos se encontra a raiz, certo? Dessa equação. Então a gente deu continuidade, vimos a questão de condições de parada, vimos as suas vantagens e desvantagens, certo? A partir de agora nós vamos ver então o método da falsa posição modificada, certo? O que é que o método da falsa posição modificada diz? O método da falsa posição modificada ele diz o seguinte: dada uma função f de x contínua no intervalo de a até b, o qual contém uma raiz única, é possível determinar tal raiz a partir de subdivisões sucessivas do intervalo que a contém, evitando ao mesmo tempo que as aproximações geradas pela fórmula de iteração se aproximem da raiz por um único lado, certo? Então, inicialmente, atribui-se ao intervalo AB como intervalo inicial, são criadas aí as variáveis A0 igual a A, B0 igual a B, certo? As condições de aplicação são justamente o produto f de A vezes f de B menor do que zero e o sinal da derivada sendo constante, certo? A questão da definição dos subintervalos, em que subdivide-se o intervalo pelo ponto de interseção da reta que liga f de A a f de B e o eixo das abscissas, certo? Então, verifique se x1 é uma aproximação da raiz da equação, certo? Se verdadeiro, x1 é a raiz procurada, e a gente vai aprender depois que x1 é esse. Caso contrário, define-se então o intervalo, certo? Aí, a partir disso, determina-se em qual dos subintervalos, de A0 até x1 ou x1 até B0, se encontra a raiz. É feito então o primeiro teste, se f de A vezes f de 1 é menor do que zero. Se verdadeiro, a raiz ela pertence ao primeiro subintervalo. Se não, a raiz ela vai pertencer ao novo subintervalo, certo? E de acordo com o intervalo que é pertencente, será feito então um segundo teste para verificar se f de xi vezes f de xi mais 1 é maior do que zero, certo? E aí, caso seja verdadeiro, se f de A vezes f de x1 é menor do que zero, se verdadeiro mais uma vez, faz-se f de A dividido por 2. Caso contrário, faz-se então f de B dividido por 2. Caso contrário também, se não passar aí nesse if aí, permanecem os valores. E esse processo é então repetido até que o valor de x atenda então às condições de parada que estarão lá estabelecidas na resolução inicial do problema. Se os valores forem exatos, obviamente, a raiz vai ser uma raiz exata e o valor de f de x vai ser igual a zero. Não sendo, busca-se então verificar se f de x é menor ou igual à tolerância que foi então estabelecida, certo? De acordo aí com os critérios da resolução de um determinado problema.
Então, dando continuidade, vamos agora entender um pouco como é que funciona o método do ponto fixo. Certo, pessoal? Vamos entender um pouco como é que isso funciona. Dado uma função f de x, uma função contínua, no intervalo de a até b, onde existe então uma raiz única, certo? F de x igual a zero, é possível então transformar tal equação em uma equação equivalente em f de x igual a g de x e, a partir de uma aproximação inicial x de zero, gerar então uma sequência x de k de aproximações para a raiz pela relação x de k mais 1 igual a g de x de k. Uma vez que g de x é tal que a função da raiz é igual a zero, se somente se g da raiz é igual à própria raiz, certo? Então, a implicação de tal procedimento é então uma função de iteração existente em que o problema de determinação de um zero de f de x decorre em um problema de determinação de um ponto fixo de g de x, em que é analisado então, uma vez que g de x é tal que a f da raiz é igual a zero, se somente se g da raiz é igual ao valor da própria raiz. Certo, pessoal? Então, a forma geral das funções de iteração nesse processo de f de x a g de x é o seguinte, em que g de x é igual a x, g de x é então uma fórmula, em que é uma equação em que g de x é igual a x mais ax vezes f de x, com a da raiz é diferente de zero, na raiz, no valor da raiz, em um ponto fixo para g de x, certo? E a interpretação gráfica dessa forma geral é o que? É x igual a g de x, tem como a raiz a abscissa do ponto de interseção da reta, certo? R de x igual a x e a curva g de x. Mas não se preocupe com interpretação gráfica agora não. Depois da resolução do exercício nós vamos entender um pouco como é que funciona essa interpretação gráfica. E um segundo teorema para o método do ponto fixo é o quê? Sendo então esse Ezinho aí uma raiz de f de x igual a zero, certo? Então, para os valores da raiz, existe então f de x igual a zero. Isolado em um intervalo i, certo? Centrado em raiz, em valor da raiz, e g de x, uma função de iteração, certo? Para f de x igual a zero. Então, qual é o primeiro procedimento? Se g de x e g' de x são contínuas, certo? E g' de x é menor ou igual a m, ou melhor, m é menor do que g' de x, é maior do que g' de x e menor do que 1, certo? Para todo x pertencente, então, a esse intervalo, e x1 pertencente, então, a esse intervalo aí isolado. Então, a sequência x de k, gerada pelo esse processo iterativo de xk mais 1 igual a g de xk, convergirá, então, para a raiz e, para essa raiz e, certo? Se os valores forem exatos, como critério de parada desse método, f de xk é igual a zero, certo? F com a raiz em xk é igual a zero, não sendo o f de xk tem que ser, então, menor ou igual do que a tolerância que foi estabelecida na resolução inicial desse problema, certo? Quais são as vantagens? Os autores dizem, então, que é um processo um pouco mais rápido, com uma certa rapidez no processo de convergência, certo? E o desempenho aí regular e previsível. As desvantagens são um inconveniente é a necessidade de obtenção de uma função de iteração, veja que é gerada então a função de iteração, e sua implementação é um pouco difícil e mais trabalhosa. Veja que foi explicado aí de forma resumida, mas já dá para observar uma certa complexidade no entender de um teorema em que utiliza aí alguns valores como g' de x, certo? Xk gerada pelo processo iterativo em que xk mais 1 é igual a g de xk, certo? A gente vai ver isso na prática como é que isso funciona, mas veja que é bem mais complexo do que o processo iterativo das funções anteriores, certo? Então,
já é considerado, então, pelos autores, uma implementação um pouco difícil. Certo, pessoal? Já o método de Newton-Raphson, certo? Ele fala o seguinte: dada uma função f de x, contínua no intervalo de a até b, onde existe então uma raiz única nesse intervalo, é possível determinar uma aproximação de tal raiz a partir de quê? Da interseção da tangente à curva em um ponto x0 com o eixo das abscissas. E quem danado é x0? X0 ele é atribuído em função da geometria do método e do comportamento da curva da equação nas proximidades da raiz. Certo? Em relação a esse método, uma das condições de convergência é que g' de x é menor ou igual a m, que m é menor do que 1, onde i, certo, é um intervalo centrado na raiz. E a convergência será tanto mais rápida quanto menor for g' de x. Por sua vez, pessoal, o método de Newton, ele busca então garantir e acelerar a convergência, certo? Através da escolha de g de x, tal que g' da raiz é igual a zero, como uma função de iteração. Então, dada a equação f de x e partindo da forma geral para g de x é igual a x mais ax vezes f de x, busca-se então obter a de x tal que g' da raiz é igual a zero, certo? Assim, pessoal, dado que g' é igual a zero, certo? A função vai obter então o seguinte resultado: a de x é igual a menos 1 dividido por f' de x, certo? Desse modo, escolha de x0 a partir dessas definições iniciais, a sequência formada por x de k será determinada então por x k mais 1 é igual a x de k menos f de x de k dividido por f' de x de k', certo? Onde k é o número iterativo que começa por 0 e vai aí até a quantidade de iterações possíveis. Certo, pessoal? Isso é apenas um estudo de convergência, não vou comentar sobre isso agora. Em relação aos testes de parada, a cada iteração, certo? Testa-se a aproximação encontrada, a raiz encontrada, aproximada, poderá ser considerada como solução do problema, certo? E aí nós temos f de xk, ela é considerada então menor, se ela for então menor ou igual que a tolerância, certo? Então essa aproximação ela pode então ser considerada como a solução do problema. As vantagens, certo? É um desempenho aí bastante elevado, de acordo com os autores, e uma certa rapidez no processo de convergência. As desvantagens mais uma vez, de difícil implementação, certo? Em que você tem que calcular, então, f' de x a cada iteração e a necessidade de obtenção de f' de x, o que pode, então, se tornar impossível em determinados casos em cada iteração que está sendo efetivada. Certo? E aí, para finalizar, se eu não me engano, esse é o último método que vai ser estudado, o método da secante. O método da secante, ele diz o seguinte, que dado uma função f de x contínua no intervalo de a até b, onde existe então uma raiz única, certo? E é possível então determinar uma aproximação de tal raiz a partir da interseção da secante à curva em dois pontos, x0 e x1, com o eixo das abscissas, certo? Então, x0 e x1 são justamente atribuídos em função da geometria do método, certo? A partir da interseção da secante, a curva de dois pontos, atribuída em função da geometria do método e do comportamento da curva da equação nas proximidades da raiz, certo? Então, para esse método da secante, é necessário, então, utilizar-se de um gráfico para gerar, então,
a interseção dessa secante com o objetivo, então, de definir inicialmente quem é x0 e quem é x1, já que x1 e x0 são atribuídos em função dessa geometria do método. Então, a função de iteração, que é, então, gerada através desse método da secante, é o seguinte: g de x é igual a xk menos 1 vezes f de xk menos xk vezes f de xk menos 1, certo? Dividido por f de xk menos f de xk menos 1, certo? Essa é, então, a função de iteração estabelecida para k, certo? Então, em relação aos testes de parada da secante, a cada iteração, teste-se a aproximação encontrada poderá ser considerada como a solução do problema. Então, esse Ezinho aí, esse E aí, não é o E da raiz, não é aquele E bonito, é o E da tolerância, certo? Então, é verificada a cada iteração se f de xk é menor ou igual do que a tolerância. Se for, certo? Então, é testado, então, se a aproximação encontrada, se for menor do que a tolerância, ela vai ser, então, considerada como a solução do problema. As suas vantagens no método da secante são justamente desempenho elevado, rapidez no processo de convergência e são, então, cálculos mais convenientes do que o método de secante. Ou seja, a única dificuldade aí é justamente a implementação da visualização gráfica, certo? E as suas desvantagens são: se o cálculo f' de x não for difícil, então o método logo será substituído pelo Newton-Raphson, certo? E se o gráfico da função for paralela por um dos eixos, ou tangencia o eixo das abscissas em um ou mais pontos, logo então não se deve usar o método da secante, certo? Então, na resolução de exercícios, nós vamos então estabelecer e calcular f' de x, e após isso nós vamos então verificar se é possível continuar utilizando o método da secante ou então ele será substituído pelo Newton-Raphson ou por outro método equivalente. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, sempre que tiver com alguma dúvida, certo? Eu imagino então que vocês devem estar aí com algumas dúvidas relacionadas a esses conceitos que foram então abordados. Eu tenho ciência disso, certo? Então, através da resolução de alguns problemas, nós vamos então identificar cada método e vamos então aplicar essas funções de iteração no desenvolvimento de cada resolução do problema com a aplicação de um método equivalente, certo? Se tiver com algumas dúvidas, pessoal, tentem me reportar para que nós consigamos, na aula síncrona, fazer então a resolução dessas dúvidas, certo? Agradeço a todos a atenção e tenham todos um bom dia. Até logo.